Você já descobriu, ou suspeitou, que seu marido ainda se masturba, mesmo depois dos 60. Talvez você tenha ficado confusa, triste, ou até com raiva. Por que ele faz isso se eu estou aqui? Você pode ter pensado. Mas será que você sabe o que isso realmente significa? Hoje a gente vai falar de um assunto que quase ninguém tem coragem de tocar. Porque é desconfortável. Porque mexe com vergonha, com silêncio, com medo de rejeição. Mas também porque ninguém ensinou a gente a falar sobre isso com naturalidade. Só que essa conversa é importante. Muito mais do que você imagina. A masturbação masculina depois dos 60 pode parecer um sinal de afastamento, mas às vezes é o contrário. É o jeito que ele encontrou de se cuidar, de lidar com o corpo que mudou, com a cabeça que ainda tem desejo, mas não sabe mais como buscar carinho de verdade. E mais, o que quase ninguém te contou é que isso pode ajudar a proteger a próstata. Sim, ejacular com frequência pode ajudar a limpar, evitar inflamações e até diminuir o risco de doenças sérias. Esse vídeo não é para julgar, nem para dizer o que está certo ou errado. É para abrir os olhos, para mostrar que ainda dá tempo de se reconectar, de conversar de verdade, de voltar a tocar um no outro com amor, com calma, com presença. Você vai entender, passo a passo, como isso tudo se conecta com a saúde do homem, com a saúde do casal e com que vocês ainda podem viver juntos, mesmo que já tenham décadas de estrada. Fica comigo até o final. Porque essa conversa pode mudar a forma como você enxerga o seu parceiro e até a forma como você se enxerga também. Pouca gente sabe, mas a próstata, esse órgão pequeno que muita gente só ouve falar quando aparece um problema, precisa de movimento. Sim, assim como as pernas precisam andar e os músculos precisam ser usados, a próstata também precisa funcionar. E o que faz ela funcionar? A ejaculação. Quando o homem ejacula, ele não está apenas sentindo prazer. Ele está ativando uma parte importante do seu corpo. Está fazendo com que aquela região se limpe por dentro. Isso ajuda a evitar inflamações, dores, desconfortos, até reduz o risco de doenças como o câncer de próstata. E aqui entra um ponto que choca muitas pessoas. Quanto mais o homem ejacula ao longo da vida, menor o risco de desenvolver certos problemas na próstata. Isso não é chute. Não é conversa de internet. São estudos, pesquisas feitas com milhares de homens que mostraram essa relação clara. Um corpo parado enfraquece. E com a próstata é a mesma coisa. Muita gente acredita que, depois de uma certa idade, isso não é mais necessário. Que o desejo some, que o corpo esfria. Mas isso não é verdade. O desejo pode mudar, pode ficar mais calmo, mais lento, mas ele continua lá. E quando ele aparece, ele está dizendo: ainda estou aqui, ainda quero viver. Muitos homens sentem vontade, mas não têm coragem de dizer. Outros se sentem culpados por ainda se tocarem. E tem os que simplesmente escondem, como se fosse um segredo feio. Mas o corpo não mente. Quando ele pede prazer, ele também está pedindo cuidado. Então, antes de pensar que isso é um problema, pare e pense. Será que esse gesto tão íntimo não é, na verdade, um sinal de que ele ainda quer cuidar da própria saúde, de que ele ainda sente, de que o corpo dele ainda está tentando se manter vivo e funcionando? A masturbação na maturidade não é um desvio, não é um erro. É uma forma natural do corpo continuar seu caminho. E entender isso pode ser o primeiro passo para quebrar o gelo, tirar o peso da culpa e talvez até se reaproximar. Com o passar dos anos, muitos casais vão se acostumando com a ideia de que o desejo acabou. As conversas sobre carinho, toque e intimidade vão sumindo devagar, quase sem perceber. E quando o silêncio se instala, ele não vem sozinho. Traz junto o afastamento, a insegurança, o medo de falar e ser mal interpretado. É comum que, depois dos 60, o casal pare de falar sobre o que sente. Não é por maldade. Às vezes, é por vergonha. Outras vezes, por acreditar que nessa idade já não se fala mais nisso. Mas esse silêncio pesa. Ele cresce entre as camas separadas, entre as roupas trocadas às escondidas, entre os olhares que se evitam no espelho. A ausência de conversa faz o corpo do homem se calar também. E quando ele se cala por fora, muitas vezes grita por dentro. A próstata sente, o coração sente, a autoestima vai sumindo. E tudo isso por falta de uma conversa simples, humana,
verdadeira. Quando a sexualidade vira um assunto proibido, o casal se perde. Começa a viver como colegas de casa. Dois corpos que dividem o mesmo teto, mas não mais o mesmo toque. E o toque faz falta. A intimidade não é só desejo físico. É afeto. É saber que o outro ainda te vê, ainda se importa, ainda te deseja, nem que seja com um olhar mais demorado, um abraço mais apertado, uma mão que encontra a outra no meio do dia. Muitos homens sofrem em silêncio. Sentem que não podem mais falar sobre o que sentem, com medo de magoar. E muitas mulheres, do outro lado, acreditam que o marido já não sente mais nada. Mas o que separa essas duas dores é apenas uma coisa: a conversa que não aconteceu. E talvez seja a hora de perguntar, com calma, será que desejo acabou mesmo? Ou será que só está escondido atrás do medo de falar e não ser entendido? Porque quando o corpo para, a alma sente. Mas quando alguém escuta de verdade, o corpo também pode voltar a se despertar, mesmo depois de tantos anos juntos. Quando um homem decide se masturbar, especialmente depois dos 60, muita gente interpreta isso de forma errada. Algumas mulheres se sentem traídas, outras pensam que ele está insatisfeito no relacionamento, e há quem acredite que ele está se afastando por não desejar mais a parceira. Mas, e se a verdade for outra? Muitas vezes, a masturbação nessa fase da vida não é sinal de rejeição. É um sinal de busca, de tentativa, de alguém que ainda sente desejo, mas não sabe mais como se aproximar, ou tem medo de se aproximar e ser recusado. Em alguns casos, é o único momento em que ele sente que ainda tem algum controle sobre o próprio corpo, sobre o que sente, sobre o que ainda funciona. O prazer solitário pode ser um espaço de refúgio quando o casal já não se toca, já não se olha como antes, já não conversa. Não significa que ele desistiu da relação. Às vezes, é só o que sobrou. Uma maneira silenciosa de manter viva uma parte que ele mesmo não sabe como compartilhar. Existe também um mito muito comum, o de que o desejo sexual desaparece com a idade. Isso não é verdade. O corpo muda, sim. A velocidade, a intensidade, até a frequência. Mas o desejo não obedece ao calendário. Ele pode continuar aceso, mesmo que mais discreto, mais calmo. E quando ele aparece, precisa ser acolhido, não reprimido. Por isso, antes de julgar, vale tentar entender. Será que essa escolha solitária é mesmo uma escolha? Ou será que é um sintoma de algo mais profundo? De um afastamento que começou devagar, de uma intimidade que se perdeu no meio da rotina, das dores, das mudanças do corpo? Compreender isso pode mudar tudo. Pode transformar o silêncio em conversa, a distância em cuidado, e talvez o gesto solitário que parecia um problema vire o ponto de partida para um novo tipo de aproximação. Um reencontro mais maduro, mais leve, mais verdadeiro. Porque às vezes, o que parece afastamento é só um pedido de ajuda que ainda não foi ouvido. Quando o toque desaparece da vida do casal, ele não leva só a intimidade embora. Leva junto a leveza, a conexão, o carinho silencioso que se constrói no dia a dia. E o corpo sente. Não é apenas sobre sexo. É sobre vitalidade, sobre movimento, sobre lembrar que, mesmo com os anos passando, ainda existe vida pulsando ali dentro. Sem toque, o corpo começa a se acostumar com o vazio, com o silêncio da pele, com a ausência de olhar demorado. E com o tempo, isso vai apagando a vontade. Vai deixando o desejo cada vez mais distante, mais difícil de acessar. E o que era só uma fase, acaba virando um costume. Um costume que adoece. O sedentarismo sexual é real. Assim como a gente perde força nas pernas quando para de andar, também se perde força na intimidade quando ela é deixada de lado. O corpo enfraquece, a autoestima enfraquece. E o relacionamento, aos poucos, começa a viver mais de lembranças do que de presença. E isso acontece devagar. Primeiro, o toque vira um hábito automático. Depois, vira um gesto esquecido. E por fim, vira um tema proibido. Só que o corpo foi feito para sentir. O toque ativa hormônios que trazem bem-estar, que melhoram o humor, que acalmam a mente. É como se fosse um alimento invisível, mas essencial. Quando não há toque, não há circulação emocional, não há troca. E sem troca, tudo vai esfriando. A pele fica distante. Os olhares se desencontram.
E o casal passa a viver como bons companheiros de estrada, mas não mais como corpo e alma que se buscam. Por isso, não é exagero dizer, evitar o toque é também evitar saúde. É adiar a conexão. É aceitar que o tempo apague algo que ainda poderia ser vivo. Porque o prazer não é só físico. É também emocional, espiritual, humano. E quando ele se vai, leva junto partes importantes da vida que ninguém vê, mas que fazem toda a diferença no coração de quem ainda deseja ser visto, tocado, amado. Com o passar do tempo, muitas mulheres começam a acreditar que o afastamento no casal é culpa delas, que já não são mais atraentes, que já não despertam desejo, que seu corpo mudou demais. Mas será que isso é verdade? Ou será que ninguém nunca mostrou outro caminho? Muita gente cresceu ouvindo que sexo depois de certa idade não é mais necessário, que é feio, que não combina com quem já passou dos 60. E essa crença, muitas vezes vinda da religião, da família ou da própria sociedade, cria barreiras invisíveis dentro da mulher. Ela passa a achar que tocar no assunto é errado, que sentir desejo é um sinal de fraqueza, que recomeçar não é mais possível. Mas a verdade é outra. Recomeçar é possível. Sim. Só que, para isso, não basta vontade. É preciso coragem. Coragem de olhar para o outro e dizer, eu ainda sinto. Coragem de olhar para si e dizer, eu ainda existo. E, principalmente, coragem de conversar sem culpa, sem crítica, sem cobrança. É nesse momento que a escuta se torna o primeiro passo. Não é preciso fazer um discurso, nem trazer mágoas do passado. Basta começar com uma pergunta sincera, ou com um gesto simples, como segurar a mão dele na hora do café. Às vezes, o silêncio que separa dois corpos pode ser quebrado por um toque leve, por um olhar mais demorado, por uma conversa dita com calma e sem pressa. Muitas mulheres têm dor, outras sentem vergonha. Algumas perderam a vontade, mas nenhuma está sozinha. O corpo muda, sim, mas o coração que ama, a alma que busca carinho, esses não envelhecem. E quando há amor, há caminho. Não existe idade certa para se reconectar. O que existe é a chance de transformar o que parecia fim em recomeço, de fazer do toque um gesto de cura, de entender que a espiritualidade não precisa ser separada da intimidade, porque carinho também é sagrado. E quando ele vem com respeito, com ternura e com amor verdadeiro, ele cura, ele aproxima, ele reconstrói o que o tempo tentou apagar. Nem sempre o silêncio do homem é sinal de desinteresse. Às vezes, ele esconde algo muito mais profundo. Medo de falhar, vergonha do próprio corpo, receio de não conseguir mais satisfazer a parceira como antes. E por não saber como falar sobre isso, ele se fecha. Vai se afastando em silêncio, mas não porque deixou de amar. Ele só não sabe mais como se aproximar. Muitos homens se masturbam escondidos não por maldade, mas por proteção. Sim, por proteção. Eles acham que, se falarem, vão magoar. Se tocarem, vão decepcionar. Se aproximarem, podem escutar um não, e esse não pesa. Então, em vez de correr o risco, eles se calam. E ali, naquele silêncio, tentam manter alguma dignidade. Tentam preservar o que ainda sentem sem gerar conflito. A disfunção erétil, por exemplo, é algo que afeta muitos homens com o passar dos anos. Mas quase nenhum fala disso, porque o mundo ensinou que o homem tem que ser forte, viril, sempre pronto. Só que a idade chega, o corpo muda, e junto com isso vem a insegurança, o medo de parecer fraco, o medo de não conseguir mais. E é nesse momento que a masturbação aparece como uma forma de testar, de entender o que ainda funciona, de aliviar a tensão sem se expor. Isso não quer dizer que ele não te deseja, nem que está te traindo em segredo. Em muitos casos, é exatamente o oposto. Ele ainda sente, ainda quer, mas não sabe como mostrar. E a única forma que encontra é essa, um gesto escondido, silencioso, solitário, mas que, no fundo, carrega um pedido de ajuda. Julgar esse gesto como desrespeito pode aprofundar ainda mais a distância. Mas olhar com empatia, com curiosidade, com carinho pode transformar tudo. Porque por trás desse homem que se cala, pode existir alguém que ainda ama, que ainda deseja e que só precisa de um pouco mais de segurança para voltar a tocar, a sentir, a se abrir de novo.
Muitas vezes, ele só precisa sentir que não será humilhado, nem criticado, que ainda é visto como homem, que seu corpo, mesmo mudado, ainda é digno de afeto. E esse reconhecimento, vindo da parceira, pode ser a chave que ele espera há anos. Uma chave capaz de abrir portas que o medo trancou e de fazer o amor voltar a circular, mesmo depois de tanto tempo em silêncio. É comum pensar que quando um homem se masturba, ele está se afastando da parceira, como se esse ato fosse uma escolha contra o relacionamento. Mas será que precisa ser assim? E se, ao invés de um sinal de distanciamento, esse gesto puder ser um caminho de volta? A masturbação, principalmente na maturidade, não precisa ser vista como inimiga da vida a dois. Pelo contrário, ela pode ser uma forma de manter o corpo ativo, o desejo vivo e a autoestima em pé. E mais do que isso, pode ser uma ponte, uma chance de abrir uma conversa que há muito tempo não acontece, de falar sobre o que ainda existe dentro do peito e do corpo, de dizer, eu ainda sinto. O toque solitário pode lembrar ao homem que ele ainda é capaz de sentir prazer. E quando ele se sente vivo, quando percebe que seu corpo ainda responde, isso pode gerar uma nova disposição para se conectar com quem está ao lado. Mas essa conexão não precisa acontecer com pressa, nem precisa começar na cama. Intimidade não se constrói só com o sexo. Ela começa no olhar que dura mais do que 2 segundos, no toque que não tem intenção, só presença, no gesto de carinho que diz, estou aqui, ainda vejo você. E isso pode ser mais transformador do que qualquer performance. Há casais que voltaram a se tocar depois de anos separados emocionalmente. Não porque tentaram fazer tudo como antes, mas porque começaram de outro jeito. Com uma massagem nas costas, um banho juntos, um caminhar de mãos dadas. Pequenos gestos que, com o tempo, reacendem aquilo que parecia perdido. O segredo está em mudar a forma como se enxerga o prazer. Ele não precisa ser como antes. Ele pode ser mais leve, mais lento, mais sutil. Pode ser feito de palavras, de silêncio compartilhado, de toque nas mãos. E quando isso acontece, o corpo responde, a alma se aquece, e a vida a dois volta a ter aquele brilho discreto, mas verdadeiro. Transformar o que parecia afastamento em reconexão é possível. Basta olhar de novo, com menos julgamento, com mais carinho. Porque o amor na maturidade pode ser ainda mais profundo. Basta lembrar que intimidade é muito mais do que o que se faz. É o que se sente. E o quanto se está disposto a sentir junto. Cuidar da saúde da próstata não precisa ser algo solitário, nem desconectado da vida a dois. Quando o casal se envolve nesse cuidado, o vínculo se fortalece, a intimidade se renova e o corpo responde com mais vitalidade. A próstata, como qualquer parte do corpo, precisa de circulação, de movimento, de atenção. E isso pode ser feito de forma simples, juntos. Movimentos leves, que ativam a região do quadril, da pelve e do abdômen, ajudam a melhorar o fluxo sanguíneo. E isso faz bem não só para a próstata, mas também para o intestino, para a bexiga e para o equilíbrio do corpo todo. Caminhar de mãos dadas, fazer alongamentos lentos ou até sentar juntos numa cadeira e mover o quadril em círculos suaves são gestos simples que despertam o corpo. Existe uma técnica chamada de movimentos espelho. O casal se posiciona um de frente para o outro e faz os mesmos gestos ao mesmo tempo. Pode ser um balançar de braços, uma respiração profunda, um giro de ombros. Essa sincronia cria conexão, ativa a atenção no outro e ainda trabalha o corpo com suavidade. E tudo pode ser feito sentado, se for mais confortável. O importante é manter o movimento vivo. Outra ideia é criar um pequeno ritual diário. 5 minutos em que o casal para, respira junto, troca um toque no braço, no rosto, segura as mãos e fecha os olhos por alguns instantes. Esse simples gesto, feito com intenção, ativa hormônios que trazem calma, bem-estar e reforçam o vínculo emocional. O corpo não precisa de grandes esforços para se sentir vivo. Precisa de presença. Precisa de intenção. Precisa de toque com cuidado. Quando esses gestos se repetem com amor, o corpo começa a responder. O desejo volta a aparecer com leveza. A saúde melhora. E a confiança no outro também cresce. A próstata sente quando o abandonam, mas também sente quando a atenção. E ela responde com mais força, mais equilíbrio, mais vida.
Tudo isso pode começar num gesto pequeno, mas feito a dois. Porque o cuidado, quando é compartilhado, se transforma em conexão. E é essa conexão que sustenta o amor com o passar dos anos. Não é o toque que busca prazer. É o toque que lembra que o outro ainda está ali, vivo, presente e disposto a cuidar, mesmo depois de tanto tempo. Com o passar do tempo, muitos começam a acreditar que certas coisas ficaram no passado. Que prazer, desejo, toque, tudo isso pertence a uma fase que já acabou. E sem perceber, vão repetindo uma frase perigosa: isso não é mais para mim. Só que essa frase não vem do corpo, vem da cabeça, vem das experiências, das dores, das decepções, do medo de tentar de novo. Essa ideia de que envelhecer é se desligar do que dá prazer é uma armadilha silenciosa. Ela vai apagando a vontade de se cuidar, de se olhar no espelho, de buscar um momento a dois. Vai fazendo com que a pessoa se acomode na dor, no desconforto, no afastamento. E o pior, faz com que ela acredite que não tem mais direito de sentir. Mas o corpo sente, mesmo que mais devagar, mesmo que com limitações, ele ainda responde. E o coração, mesmo calejado, ainda quer se conectar. Só que, quando se acredita que já passou da hora, tudo esfria. A curiosidade some. A esperança diminui. E o que antes era apenas uma pausa, se transforma em abandono. Escapar dessa armadilha começa por um olhar diferente. Um olhar que não exige do corpo que ele já não pode dar, mas que também não abandona. Um olhar que reconhece que a intimidade pode ser mais suave, mais silenciosa, mais profunda. Que o amor não precisa de performance, precisa de presença. Envelhecer não é o fim do desejo. É o início de um outro jeito de sentir. Um jeito que valoriza mais o toque leve, o olhar sincero, a conversa sem pressa. Que entende que o prazer pode estar num carinho sem tensão, numa respiração feita a dois, num riso que surge do nada. A chama que parecia apagada muitas vezes só está sem ar. E o ar pode voltar com um gesto, com uma escuta, com uma escolha simples. Não deixar que o medo, a vergonha ou o cansaço falem mais alto do que o desejo de viver com verdade. Porque sim, ainda é para você. O amor, o toque, o cuidado, o prazer. Tudo isso ainda pode ser seu. Não como antes, mas talvez até melhor. Mais maduro, mais presente, mais consciente. Basta permitir que o novo comece, mesmo que devagar. Mesmo que com um suspiro só. Existe uma grande diferença entre tocar e realmente estar presente no toque. Um gesto feito com intenção, com atenção total, tem um poder que vai muito além do físico. Ele pode curar feridas antigas, quebrar o silêncio entre duas pessoas e reacender algo que o tempo tentou apagar. O corpo reconhece quando é tocado com pressa, com obrigação, com distração. Mas também reconhece quando é tocado com carinho, com cuidado, com alma. Um simples toque nas costas, quando feito com presença, pode mudar o clima de um dia inteiro. Pode dizer: eu te vejo, eu ainda estou aqui, você ainda importa. E isso, para um homem que envelheceu carregando o peso de ser sempre forte, pode ser mais valioso do que qualquer palavra. Existe uma sabedoria antiga, vinda do Japão, que fala sobre o toque como forma de cura. Algo que se faz com as mãos, mas também com o coração. Não precisa de técnica complicada. Basta repousar a mão sobre o ombro do outro, respirar fundo e deixar o silêncio falar. Esse tipo de toque não precisa de pressa, nem de explicação. Ele só precisa ser verdadeiro. No cotidiano, isso pode acontecer num abraço mais demorado, num cafuné na hora de dormir, numa massagem feita sem intenção de ir além. O que vale é a presença. É mostrar que, mesmo sem grandes palavras, o corpo ainda tem que dizer, e que o outro ainda é digno de cuidado. Esse tipo de gesto, quando repetido com constância, vai criando um novo espaço dentro do casal. Um espaço onde não há cobrança, nem expectativa, só encontro. Um lugar onde o toque é espiritual, porque carrega a energia do amor, da paciência, do perdão e da reconexão. E quando esse gesto vira rotina, tudo muda. O corpo se sente mais vivo. A alma se acalma. O relacionamento ganha novas cores. Porque o toque é linguagem. E quando é feito com intenção, ele fala diretamente com o que há de mais profundo em nós. Ele lembra que ainda somos humanos, sensíveis, conectados.
Mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que as palavras falhem, ainda existe o toque. E ele pode ser a ponte mais forte entre dois corações que ainda desejam caminhar juntos. Quando olhamos com calma para tudo que foi dito até aqui, percebemos que o tema deste vídeo vai muito além do ato em si. Masturbação, nesse contexto, não é o problema, é o sintoma, ou talvez o sinal de que algo ainda pulsa, mesmo em silêncio. Um lembrete de que o corpo ainda quer viver, que o desejo não envelheceu tanto quanto tentaram fazer você acreditar. Muitos casais se afastam por falta de conversa, por vergonha do próprio corpo, por medo de não serem mais suficientes. Mas a distância não precisa ser o fim. Ela pode ser apenas uma pausa. Um tempo de espera antes de um reencontro mais verdadeiro, mais calmo, mais maduro. E esse reencontro começa quando se escolhe olhar o outro sem julgamento. Quando se entende que o toque, o prazer e a intimidade não têm idade certa para existir. Este vídeo é um convite. Um convite para abrir os olhos com mais compaixão, mais respeito, mais carinho. Para enxergar que o que parece desconfortável à primeira vista pode ser o começo de uma nova forma de amar. Uma forma mais real, mais próxima, mais humana. Não se trata de voltar ao que era antes, mas de construir algo novo, com o que existe agora. Com os corpos que vocês têm hoje, com os sentimentos que ainda resistem, com a história que continuam escrevendo juntos, mesmo em silêncio. Fica uma pergunta no ar. E se o toque de hoje for o início de uma nova forma de amar? Uma forma mais sensível, mais lenta, mas cheia de presença, cheia de verdade. Porque quando há carinho, quando há disposição para escutar, para olhar, para cuidar, tudo pode recomeçar. Com leveza, com constância. E, sim, com a bênção de Deus, tudo pode florescer outra vez. Clique no vídeo que estão recomendando agora.